Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abra a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías. Glória a Deus, Pai. Capítulo de número 6, verso 1. Aleluia. Apenas o verso 1. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvo e exalto a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor me tem dado. Aleluia. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1. Amém. Amém. No ano em que morreu o rei Uzias. Vamos ler de novo? No ano em que morreu o rei Uzias. Amém. Glória a Deus, Pai. Aleluia. A palavra do Senhor hoje ela nos leva para o período dos reis de Israel, por volta de aproximadamente 800 a.C. a 740 a.C., quando a palavra do Senhor nos diz que morreu o rei Amazias e em seu lugar foi levantado o seu filho, o rei Uzias, como rei de Israel. Nós já conhecemos a história dos reis, estudando um pouco a história dos reis de Israel. Nós sabemos que depois do reinado de Salomão, houve uma divisão em que 10 tribos ficaram com o rei Jeroboão e formaram o reino do norte, chamado Israel. E 2 tribos, as tribos de Judá e Benjamim, ficaram com o rei Roboão, filho de Salomão, e formaram o reino do sul, Judá. Do reino do norte, Israel teve 19 reis, e desses 19 reis, nenhum deles vai achar escrito, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porque todos foram ímpios, todos foram maus. E do reino do sul, Judá, teve 20 reis. E desses 20 reis, apenas 8 vai achar escrito, e fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Alguns, a maioria deles foram maus, foram ímpios, foram idólatras. Alguns foram bons, começaram bem e prosseguiram bem. Agora o caso deste rei Uzias. A palavra do Senhor, ela começa dizendo dessa maneira a respeito dele. Então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. E esse edificou Elate e restituiu Judá depois que o rei adormeceu. E Uzias era da idade de 16 anos quando começou a reinar. E no versículo 4, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias, seu pai, porque deu-se a buscar o Senhor Deus. Pois bem, a palavra do Senhor, ela nos diz no livro de Deuteronômio, no seu capítulo de número 28, que se deres ouvido à voz do Senhor, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje vos ordeno, no versículo seguinte diz, então todas essas bênçãos virão e te alcançarão. E o rei Uzias, no começo do seu reinado, ele deu-se a buscar ao Senhor. Ele buscava a Deus. Qualquer coisa que ele ia fazer, ele pedia a direção de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que Deus o fez prosperar. Ou seja, o reinado dele ia muito bem. A palavra do Senhor, ela nos diz que ele saiu à guerra contra filisteus, contra os arábios e contra os meunitas. E a todos estes venceu, vencia a guerra. Tinha a batalha, ia para a batalha, vencia a batalha.
porque o Senhor era com ele. Deuteronômio 28, em um dos versículos, diz dessa maneira: que os teus inimigos virão contra ti por um caminho, porém de diante de ti fugirão por 7 caminhos. Glória a Deus! Ele estava bem. Qualquer guerra, o Senhor era com ele e o fazia vencer. Ao ponto que algumas nações, dentre eram os filhos de Amon, os amonitas, eram inimigos mortais do povo de Israel. Eles chegavam a dar presentes para evitar guerra com Uzias. Eles chegavam a dar presente para o rei Uzias. E a palavra do Senhor diz que o nome do rei Uzias ficou conhecido em todo lugar. Ou seja, como a nossa irmã Vanessa pregou outro dia, o Senhor soprou o nome do rei Uzias. E todos verão que sois chamados pelo nome do Senhor. Mais uma promessa de Deuteronômio 28 na vida do rei Uzias. Glória a Deus! Mais uma. Só que não era somente na questão de guerra. A palavra do Senhor nos diz que Uzias edificou torres. A palavra do Senhor nos diz que o exército do rei Uzias era um exército, aleluia, de 307.500 homens. E a todos estes, ele deu escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, fundas para tirarem pedras. A palavra nos diz que o rei Uzias construiu máquinas para tirar pedras, para tirar flechas, o que nós chamamos de catapulta hoje em dia. Ou seja, a cidade estava otimamente bem protegida. Bendito serás tu na cidade. Pois bem, e no campo, ele tinha vinhateiros ao seu serviço, ele tinha lavradores ao seu serviço. A palavra do Senhor nos diz: tudo prosperava com Uzias. Bendito serás tu no campo. Agora, tendo tudo isso, vamos fazer uma pergunta: o que faltava para esse rei? O que estava faltando para o rei Uzias? Do que mais ele precisava? Do quê? O Senhor fez ele prosperar em tudo. O Senhor deu prosperidade a ele, o Senhor o exaltou, o Senhor fez com que ele fosse temido pelos teus inimigos. Faltava alguma coisa para ele? Não. Só que aí temos um grande problema. Que em algum momento na vida do rei Uzias, a palavra nos diz dessa maneira: e havendo já se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra Deus, aleluia. transgrediu contra o Senhor. O Deus que o ajudou em todas as batalhas, o Deus que fez o seu reinado prosperar, o Deus que fez com que os seus inimigos os temessem, em um dado momento, ele achou que não precisava mais desse Deus. Pai. Ele achou que Deus já não era mais necessário. Deus, aleluia. Ele se exaltou, ele cresceu, ele pensou: eu posso fazer o que eu quiser. Pai. Existe uma palavra muito pequena, talvez uma das menores palavras, se não for a menor palavra da nossa língua portuguesa, mas que é uma palavra que, se não tomarmos cuidado, ela cresce, se chama Pai. eu. Pai. Eu. Pai. Porque eu posso. Pai.
muito bem, a palavra deixa bem claro, o Senhor o fez prosperar, o Senhor, Aleluia. Glória a Deus. não, que eu sou o rei dessa nação. É, Pai. Davi, quem foi Davi? Quem foi Salomão? É, Pai. Oh, aleluia. Quem foi Asa? Quem foi esse? Quem foi esse? Eu. Dessa maneira, Pai. Eu. É, Deus. Sou eu. Davi, ele falou dessa maneira. Davi era um homem segundo o coração de Deus. É, Pai, aleluia. Davi foi o maior rei que Israel teve. E no Salmo de número 40, se não me falha a memória, ele fala dessa maneira: eu sou pobre, eu sou necessitado. Um rei falando isso. Eu sou pobre, É, Pai. necessitado. Glória. Mas o Senhor cuida de mim. Você Aleluia. sabe o que acontece? Num dado momento, corremos um perigo, e esse é um grave perigo, de darmos ouvido para o nosso eu, de deixar o nosso eu perder, de deixar o nosso eu se exaltar. E quando isso acontece, deixamos de ouvir a voz de É, Deus. Pai. Deixamos de ouvir a voz do Senhor. Deus. Deixamos de perguntar qual é a vontade de É, Deus. Pai, aleluia. Se for para dar um tema para essa mensagem, eu quero dar agora. Uzias deve morrer. O eu deve morrer. Aleluia. Vem cantar uma voz. Glória. A palavra do Senhor nos diz que ele não estava mais dando ouvido à voz de Deus. E num dado momento, não faltava nada para ele. Ele era o rei de Israel, o rei de Israel. Ele tomou um incensário. E ele entrou dentro do templo do Senhor. E para que ele entrou no templo do Senhor, ele queria queimar incenso. Essa não era a função de um rei. É, Pai. Isso não competia a ele. A palavra do Senhor nos diz lá no livro de Êxodo, lá no Pentateuco, fala dessa maneira: competia somente aos sacerdotes e descendentes de Arão queimar incenso ao Senhor. Ninguém mais poderia entrar no templo para queimar incenso, competia somente aos sacerdotes. E será que era fogo para Uzias ser rei? O ser humano, ele quer sempre mais. É, Pai. Ele quer sempre ser mais, ele quer sempre ser uma coisa que Deus não quer que ele É, Pai, seja. glória. A pessoa, ela tem uma chamada. E Deus abençoa ela naquela chamada, mas de repente ele vê outro irmão com outra chamada. Aquela chamada é daquele irmão, não é sua. Aleluia. Não é minha. Glória. Glória a Deus. O que aconteceu? A palavra do Senhor nos diz que ele entrou com o incenso. E um dos sacerdotes, aleluia, Azarias, foi após ele com mais 70 sacerdotes. Ainda Deus, ele é tão bom, que quando nós estamos fazendo tudo errado, quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, tem uma maneira desesperada de tentar falar com a gente: não é por aí, não é desse jeito, não quero que você faça isso. É, Pai. E Deus levanta um homem corajoso, levanta Azarias, que vai logo atrás de Uzias e fala: ei, Uzias, não te compete fazer isso.
separação, de queimar incenso no templo de Deus. Isso é função do sacerdote e filho de Arão. Ou seja, ainda alertou, ainda deu um alerta: olha, não faz isso, não faz essa loucura. Deus estava falando para ele: ei, não faça isso. Só que o que acontece? O eu de Uzias, o eu, estava falando naquele momento mais forte. E a palavra do Senhor nos diz que ainda assim ele insistiu, porque queria, não, porque eu quero queimar incenso. Por que eu não posso? Eu sou rei aqui, eu sou o rei de Israel. Por que eu não posso queimar incenso? Sabe o que acontece? A palavra do Senhor nos diz que Uzias foi ferido de lepra. Pai. O próprio Deus feriu Uzias de lepra. Lepra! Tipologicamente na Bíblia, uma das tipologias para a lepra na Bíblia é o pecado. E o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. Pai. Quando deixamos o eu falar mais alto, quando deixamos de ouvir a voz de Deus, pecamos. E o pecado faz separação entre o homem e Deus. Tinha tudo para ir muito bem, mas num momento não soube reconhecer quem era o Senhor e se exaltou. E infelizmente a palavra do Senhor nos diz que ele morreu leproso. Pai. Ei, no capítulo número 6, versículo 1 de Isaías, fala: depois que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Pois bem, quer que a glória de Deus se manifeste? Trata de matar esse eu! Porque Deus não pode fazer desse jeito, porque Deus não pode fazer assim, porque eu quero dessa maneira, porque eu quero desse jeito. Porque vai quebrar a cara de tudo que é jeito enquanto não ouvir a voz de Deus. Porque eu. Sepulta esse eu. Sepulta esse eu. A tua vontade fica em segundo plano. Pai. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Glória. Ele sabe exatamente aquilo que é o melhor para você. Não queira cair na vontade permissiva de Deus. Mas o que acontece? A palavra do Senhor nos diz que o rei Uzias, ele morreu. Esse eu, ele vai ter que morrer. Glória! E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Glória a Deus. Aleluia. Isaías, ele até então profetizava. Ele até então era profeta, mas até então ele não havia visto a Deus. Ele até então, ele, como posso te dizer, ele ouvia falar de Deus. Era como Jó: eu te conhecia por ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Glória a Deus! A hora que esse eu morrer, aí Deus vai se revelar. Aí Deus, ele se revela para a tua vida. Aí Deus, ele se revela para você. Aí ele mostra para você quem ele é na sua vida, o que ele pode fazer na sua vida. Mas em primeiro lugar, mata esse eu. E continua. A palavra do Senhor nos diz, no mesmo capítulo 6, no versículo de número 5, o profeta falando: ai de mim! Ai de mim! Que vou perecendo.
Ele reconheceu exatamente que ele era um pecador. É, Pai. E o que veio? Arrependimento. Ô, glória. Sabe o que é que acontece depois que o rei Uzias, depois que o eu morre? Arrependimento. Arrependimento. Arrependimento no grego, se eu não me engano, significa, a palavra é metanoia, que quer dizer mudar a direção. Ô, glória. Ou seja, eu estou andando por aqui, me arrependi, veio para É, cá. Pai, aleluia. Arrependimento, mudança de ideia, mudança de atitude, arrependimento. Ele reconheceu: eu sou um homem de impuros lábios, eu preciso ser purificado. Aleluia. Ô, glória. Se eu ver Deus desse jeito, eu vou morrer, eu vou perecer. Eu preciso me arrepender. É arrependimento do profeta. Consequentemente, o que é que vem? Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirada do altar dos batenados. E com ela tocou minha boca e disse: eis que te tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado por ti. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que acontece depois que morre o eu? O Senhor te manifesta arrependimento. E há duas coisas maravilhosas: perdão e purificação. Aleluia. Glória a Deus. Perdão. Ô, glória. A gente pisa tanto na bola com Deus, vamos colocar dessa maneira. A gente erra tanto, a gente peca, a gente erra, mas Ele está sempre disposto a nos perdoar. A palavra do Senhor, ela nos diz dessa maneira: e Deus amou o mundo de tal maneira que Aleluia. enviou o seu único Filho para que Oh, todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. De tal maneira, é a grandeza do amor de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele está sempre pronto a perdoar. Depois que o eu morre, depois que você reconhece, depois que eu reconheço que sem Deus não somos nada, não podemos nada, não fazemos nada, É, Pai. Ele está sempre disposto a nos Aleluia. perdoar. Ele está sempre disposto a nos perdoar e nos colocar no centro da sua vontade. E o que acontece depois? Capítulo e número 6 ainda, o verso 8, esse verso é maravilhoso. E depois ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, Aleluia. eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Antes não tinha como dizer isso. Até aquele momento Isaías não poderia dizer isso, não poderia dizer eis-me aqui, porque ele não estava em condição. Mas nesse momento, junto com o perdão, junto com a purificação, vem uma coisa maravilhosa, que vem o chamado de Deus para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Que vem Deus. o chamado. Ô, glória. Mas eu não sou nada, eu não sou ninguém. Por que que Deus vai chamar? É por isso mesmo que Ele vai me chamar. É porque você não é nada, é porque você não é ninguém. Mas Ele é na tua vida. Deus, Ele não chama capacitados, É, Pai. mas Ele capacita Aleluia. aqueles a quem Ele chama. Glória a Deus. Quem há de ir por nós e a quem enviarei? Até aquele momento, oficialmente, Isaías não era um profeta. Ele profetizava sim. Mas o ministério dele começa aqui. Ô, glória. O ministério dele começa no capítulo 6. A chamada de Deus para a vida dele começa no capítulo de número 6. Depois que morreu o rei Uzias. Aleluia.
Depois que morreu esse eu. É, Pai. Depois que morreu esse Oh, orgulho. glória. Depois que morreu o orgulho. Depois que você reconhece que a honra, a glória, a majestade, o poder, o domínio, pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, Glória a é dele, Deus. somente dele, e ninguém mais além dele. Aleluia. Tudo isso acontece, Ele te chama, Ele te dá unção, Ele derrama unção sobre a tua vida, e te prepara, xalabassurianda, para fazer a vontade dEle. Se coloque em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Depois que morreu o rei Uzias, depois que morreu o eu, Aleluia. ele se manifestou. Glória a Deus, Pai. Ele se manifestou. Aleluia. O rei Agora é o Senhor que se manifesta. Aleluia. Eu que desce
comece. Ora cheia, em nome de Jesus. Vem Deus, em Deus, em Deus. Ora cheia, Ele está falando com você essa noite. Ele está falando com você. Ouça, 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 ouça o que o Espírito diz. O Espírito Santo ele continua falando e continua tentando falar com você, mas o eu está falando tão alto que a voz do Espírito Santo fica abafada e você já não o ouve e ele tenta se comunicar com você e você não o ouve. Mas nesse momento, quando eu está morrendo, quando eu é sepultado, aí ele fala com você, aí ele fala contigo, aí ele fala com a tua vida. Ore a furiandere, em toda em Pentecostes. Quando você se esvazia do eu, aí ele te enche, aí ele te completa, aí ele te enche. Quando você se esvazia desse eu, desse orgulho, aí ele enche, vai sendo cheio agora, vai sendo cheio dele agora, vai sendo cheio dele agora, vai sendo cheio dele agora. Ore a Espírito. Aleluia. 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 Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Em nome. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, meu Deus. Glória a Aleluia. Deus. Irmão, feche teus olhos. Tem alguém em nosso meio que está desviado, irmãos? Pastor, de palavra pesada. Quando nós saímos do caminho, nós se desviamos. E a Bíblia diz, meu irmão, nós temos que confessar Jesus. Glória a Deus. Tem alguém em nosso meio que não aceitou Jesus como Salvador? A Bíblia diz, meu irmão, em Lucas, capítulo 12, versículo 9, dizendo: mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Tem ninguém, irmão? Todo mundo é crente aí, lavado. Glória a Deus. Todo mundo, meu irmão, tem certeza da salvação. Aleluia. Glória a Deus. Feche teus olhos. Vamos estar confirmando a oração.